Há momentos em que a nossa vida parece uma batalha. Injustiças acontecem, pessoas nos ferem, situações fogem do nosso controle. E muitas vezes, nós mesmos não temos forças para lutar. Mas existe um lugar seguro. Quando paramos para reconhecer que não somos nós quem precisamos vencer, mas sim o Senhor que luta por nós. Ele é o justo juiz, que não se esquece dos que clamam e que ergue os abatidos. É nesse lugar de confiança que encontramos paz, mesmo em meio às guerras. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso estudo e reflexão bíblica. Eu sou o João e é um prazer enorme ter você conosco. E eu sou a Ana, e eu também dou as boas-vindas a todos que estão aqui. Que bom que você reservou esse tempo para ouvir a palavra e refletir junto com a gente. O salmo de hoje fala exatamente disso, João. É um cântico de Davi que exalta a justiça e a fidelidade de Deus. Ele nos mostra que, mesmo quando os inimigos parecem fortes, o Senhor continua sendo o nosso refúgio seguro e o juiz que faz justiça. É um convite para louvarmos e confiarmos nele em qualquer circunstância. Então vamos juntos ler este salmo tão poderoso? Louvor a Deus pela sua justiça. Salmo de Davi. Ao regente do coro com a melodia de A Morte do Filho. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareces, os meus inimigos fogem. Eles caem e morrem. Tu és um juiz justo, e sentado no teu trono, fizeste justiça, julgando a meu favor. Tu condenaste os pagãos e destruíste os maus. Eles nunca mais serão lembrados. Arrasaste as cidades dos nossos inimigos. Elas foram destruídas para sempre, e eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Cantem louvores ao Senhor que reina em Jerusalém. Anunciem às nações o que ele tem feito, pois Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo por que te louvo e dizer que sou feliz, porque me salvaste da morte. Os pagãos caíram na cova que fizeram. Foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos, e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Vem, ó Senhor, e não deixes que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faze, ó Senhor Deus, com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. João, vamos falar do impacto que começa esses salmos. No verso 1, Davi diz: Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Me chama a atenção esse com todo o coração. Será que hoje nós realmente entregamos todo o coração quando louvamos a Deus? Ou nosso louvor é dividido, distraído, às vezes até automático? E logo no verso 2 ele completa: Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz.
O que Davi está dizendo é que a alegria dele não depende de circunstâncias, mas do próprio Deus. Hoje vivemos num tempo em que nossa felicidade depende de likes, conquistas, dinheiro, aceitação, e esse versículo nos desafia. Se tirassem tudo de você, ainda assim você teria alegria só em Deus? Isso é muito profundo, Ana. E olha os versos 3 e 4. Quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Tu és um juiz justo e, sentado no teu trono, fizeste justiça, julgando a meu favor. Aqui Davi mostra confiança em algo que a gente esquece. Deus é juiz. Quantas vezes queremos fazer justiça com nossas próprias mãos, guardar rancor, revidar, mas o Salmo nos lembra que existe um trono, existe um juiz que vê o que ninguém vê. Isso se conecta com os versos 7 e 8. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. É um lembrete duro e confortante ao mesmo tempo. Duro porque nós também seremos julgados, e confortante porque nada escapa dos olhos de Deus. Mas me pergunto, será que a gente tem vivido como quem vai prestar contas um dia? Ou seguimos a vida achando que tudo fica por aqui mesmo? Boa provocação. E olha o verso 9. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Esse me toca muito porque fala de refúgio. Mas a questão é, onde temos buscado abrigo quando estamos aflitos? Nas redes sociais? Em vícios? No isolamento? Quantos de nós realmente correm para Deus como primeira opção e não como última? E João, o verso 10 confirma: Ó Senhor Deus, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. É um convite à confiança, mas também um espelho. Nós conhecemos a Deus o suficiente para confiar nele? Porque confiança não nasce da noite para o dia, ela vem de intimidade. Talvez a falta de confiança em Deus revele a falta de relacionamento que temos com ele. Exatamente, Ana. E veja como Davi é honesto nos versos 13 e 14. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livre-me da morte, a fim de que eu possa me levantar para anunciar o motivo por que te louvo. Ele não pede só para ser livre do sofrimento, mas para ter um propósito em sua libertação, louvar a Deus e testemunhar. Quantas vezes a gente ora só para se livrar do problema, mas não para usar a vitória como testemunho? E João, o verso 15 é um choque de realidade. Os paganos caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. Aqui fica claro, a maldade tem prazo de validade. Quem cava buraco para os outros, uma hora cai nele. Isso mexe com a gente porque nos lembra que nossas escolhas têm consequência. Se semeamos injustiça, cedo ou tarde ela volta contra nós. Muito verdade. E o verso 18 fecha com esperança. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Esse versículo confronta nossa visão de mundo, porque às vezes parece que quem sofre vai continuar esquecido. Mas aqui Deus afirma o contrário. Ele não se esquece dos pequenos, dos invisíveis, dos que não têm voz. A pergunta é, será que nós temos nos esquecido deles? Será que nossa vida reflete esse coração de Deus que não abandone os necessitados? E o último versículo é uma pancada. Faze, ó Senhor Deus, com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. É como se Davi dissesse, Deus, mostra para o ser humano que ele não é dono de nada, que ele é pó. E quando eu leio isso, eu penso, será que não vivemos hoje como se fôssemos eternos, como se tivéssemos todo o controle, como se nunca fôssemos prestar contas? Esse salmo é um chamado à humildade, a lembrança de que somos apenas criaturas e que nossa vida só faz sentido debaixo do governo de Deus. Então, Ana, olhando para esse salmo, a gente percebe 3 pilares fortes. Louvar a Deus de todo o coração, confiar na sua justiça e se refugiar nele nos tempos de aflição. Davi nos lembra que Deus não esquece dos necessitados e que a maldade tem prazo de validade. É um convite para a gente viver com mais humildade, lembrando que somos apenas criaturas diante do Criador. É isso mesmo, João. E talvez a pergunta que fica é, onde está a nossa confiança hoje? Será que temos nos apoiado em nós mesmos,
nos outros, no dinheiro ou realmente em Deus. Esse salmo nos chama a entregar nosso coração por inteiro, buscar refúgio no Senhor e viver sabendo que Ele é o juiz justo e eterno. E agora eu quero te convidar a fazer isso junto com a gente. Vamos orar, entregar nossas ansiedades, nossa confiança, nosso coração inteiro nas mãos de Deus e pedir que Ele seja o nosso abrigo e juiz justo em todas as áreas da vida. Amém! Feche seus olhos aí onde você está e ore conosco. A palavra de Deus nos ensina em Lamentações 3, 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meus irmãos e irmãs, começamos esta semana com essa certeza. Deus renova hoje a sua misericórdia sobre nós. Não importa o que aconteceu na semana passada, não importa os erros que você cometeu, hoje é uma nova oportunidade de caminhar na presença do Senhor. Mas precisamos lembrar também do que Jesus disse em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, não adianta apenas orar, precisamos também vigiar, porque o inimigo não tira férias, ele não descansa, mas nós temos um Deus que não dorme e não cochila, que é o nosso guardião fiel. Então, nessa segunda-feira, vamos entregar nossa semana, nossos planos, nossa mente, nossa saúde, nossa família nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença neste início de semana. Obrigado, Senhor, porque o simples fato de estarmos vivos hoje já é prova da Tua misericórdia. Muitos não acordaram, muitos não tiveram essa chance, mas nós estamos aqui, respirando, porque o Senhor tem um propósito para nós. Ó Deus, consagramos a Ti esta segunda-feira, consagramos toda a nossa semana. Tira dos nossos ombros o peso da ansiedade e da preocupação. A Tua palavra diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Por isso, Senhor, hoje nós entregamos a Ti todas as nossas preocupações. As contas que precisam ser pagas, os problemas no trabalho, as enfermidades que tentam nos abater, os conflitos familiares, as lutas espirituais, tudo nós colocamos diante do Teu altar. Senhor, fortalece nossa mente contra os ataques do inimigo. Quantas vezes acordamos já cansados, desanimados, pensando em desistir, mas a Tua palavra nos garante que em Cristo nós somos mais que vencedores. Ó Pai, que nesta semana o Teu Espírito Santo nos guie em cada decisão. Livra-nos das armadilhas do inimigo, das más companhias, das tentações que querem nos afastar da Tua presença. Dá-nos discernimento para saber quando é a Tua voz e quando é engano do maligno. Senhor, abençoa a nossa casa, que não falte o pão, que não falte a paz, que não falte o amor. Abençoa os nossos filhos, proteja-os das más influências, guarda-os da violência deste mundo. Abençoa o nosso trabalho, Pai. Dá-nos prosperidade, mas não apenas prosperidade financeira, prosperidade espiritual, emocional e familiar. Que sejamos exemplo de fé e luz onde estivermos. E eu te peço, Senhor, nesta manhã de segunda-feira, que o Senhor derrame sobre nós a Tua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Mesmo que os problemas estejam diante de nós, que possamos começar essa semana cheios de esperança, crendo que o Senhor já está agindo. Repreendemos agora toda a obra do inimigo, todo espírito de confusão, de miséria, de enfermidade, de divisão, de depressão, de derrota. Em nome de Jesus, declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará.
Isaías 54:17. Senhor, nós não sabemos o que vai acontecer nesta semana, mas sabemos quem segura o nosso futuro e por isso descansamos em Ti. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade, porque a cada manhã Tu nos renova. Que esta semana seja de milagres, de recomeços, de vitórias e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Senhor. Que oração poderosa, João. Eu recebo cada palavra e creio que esta segunda-feira já começa diferente, porque entregamos tudo nas mãos de Deus. E você que orou conosco, já pode declarar aí nos comentários: eu creio nas promessas de Deus para minha semana. Queremos muito continuar caminhando juntos nessa jornada de fé. Então, se essa oração falou com você, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma oração e compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque a palavra de Deus precisa alcançar cada vez mais corações. Deus abençoe sua vida, sua família e a sua semana. Até amanhã, em mais uma oração da palavra. Um abraço. Um beijo e até amanhã!